No rádio. Seis horas e 50 minutos, confirmando 6h50, quadro check-up no rádio com a nutricionista Isabelle Cláudia. Seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Isabelle, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos vocês que nos escutam aí de casa, indo para o trabalho, né? Assistindo no YouTube também. Tenham um bom dia vocês. Aproveitar que a gente está no finalzinho ali do Outubro Rosa e já abrindo as portas para o Novembro Azul, né? Vamos falar hoje sobre câncer, né? E alimentação. E aí, qual a importância da alimentação na prevenção do câncer? Então, Marcos, a alimentação ela tem uma importância gigante na prevenção, no tratamento e pós-tratamento de câncer, né? Que são esses sobreviventes do câncer. Então, assim, a nutrição ela trabalha estratégias em todas as fases, né? Infelizmente, a prevenção que deveria ser mais trabalhada é a menos trabalhada. É a que menos as pessoas elas têm o interesse em fazer, né? Porque são coisas simples que a gente coloca no dia a dia, né? Que é a mudança de estilo de vida, é a alimentação, é o sono, é a atividade física, né? O cuidado emocional. Então, assim, são coisas simples que a gente tende a introduzir no nosso dia a dia que é menos trabalhado, né? Por mais que os profissionais de saúde, eu sempre digo que eu fico nessa lenga-lenga todo dia, é super cansativo, é exaustivo a gente ficar falando sobre isso, mas é o que a gente precisa para trabalhar essa prevenção do câncer. E é assim que a gente trabalha. Ah, Isabelle, mas é um fator genético, né? Tem estudos que provam que 70% dos cânceres, eles são evitáveis, Marcos. Eles são evitáveis por mudanças no nosso estilo de vida, tá? Então, muitas pessoas entendem que todo câncer é genético. Na verdade, o que a literatura traz é que 5 a 10% desses cânceres, eles são evitáveis, eles são genéticos, né? De ordem genética. O que aumenta isso, Isabelle? O nosso estilo de vida, tá? É o que faz acontecer o aparecimento desses cânceres. E falar sobre câncer não é interessante que a gente restrinja só a outubro, novembro, que é o Novembro Azul, o Outubro Rosa, né? Então, assim, os casos de cânceres, eles estão aparecendo diariamente, né? É uma incidência muito elevada de câncer ultimamente. Estima-se que lá para 2030, né, que não está tão longe, a cada 3 pessoas, uma vai ter câncer. Então, de nós 3 aqui sentados, né? Então, a perspectiva é a cada 3 pessoas, uma terá câncer lá para 2030. E o que é que a gente pode fazer com isso, Isabelle? A gente pode trabalhar cada vez mais essa prevenção. E a gente lida com algo muito grande, que é a indústria alimentícia, né, que ludibria muitas vezes, né, que traz produtos que são altamente cancerígenos, principalmente nesses alimentos que têm um alto consumo da população. Então, falar sobre câncer para mim, até um tempo atrás, eu não gostava, né, alguns anos eu não gostava de estudar câncer, não era minha área, nunca foi. Nunca gostei de estudar, a gente tem aquele tabu, né? Nós, pessoas, até para falar, muitas vezes as pessoas têm esse tabu para falar a palavra doença, câncer, né? CA, né? Ou CA, ou aquela doença. E até o momento que eu precisei enxergar a doença diferente, né? Trazer através, né? Estudar realmente para, como nutricionista, trazer a melhora de uma pessoa que eu amo, que é meu pai. Meu pai tem um câncer de próstata, faz tratamento há 8 anos e uma das coisas mais bonitas que a gente começa a entender no câncer é que você, através da nutrição, você pode trazer dias melhores para aquelas pessoas, né? Porque a gente tem aquela história, a gente quer trazer mais dias para a nossa vida, mas é muito melhor a gente trazer, né, através da nutrição, mais vida para os dias daquela pessoa. Então, isso a gente fala muito também em pacientes que eles são paliativos, né? Então, a gente precisa trabalhar estratégias nesses pacientes também, que melhorem a condição de vida, que aqueles dias se tornem melhores, tá? E menos sofridos. Porque a gente entende que a nutrição, como o Marcos perguntou, o que é que a nutrição pode trazer?
Durante o tratamento do câncer, a nutrição pode trazer estratégias, por exemplo, para efeitos adversos específicos de alguma droga, de algum quimioterápico, né? Dependendo do tratamento que esse paciente está fazendo, seja uma quimio, um rádio, um tratamento hormonal, uma imunoterapia. Então, ele traz estratégias específicas para momentos específicos daquela doença, tá? Daquele tratamento, perdão. E diminuir, né, a gente tentar trazer para esse paciente, por exemplo, a gente vê muito paciente com caquexia, que são aqueles pacientes desnutridos graves, né? E na oncologia a gente não consegue reverter essa caquexia, principalmente naqueles pacientes que são mais terminais. A gente fala na caquexia, por exemplo, numa doença cardiovascular, pulmonar, a gente consegue reverter isso, mas na oncologia não. E tem um dado que diz, um dos estudos dizem assim, que 80% dos pacientes oncológicos que vêm a óbito estavam desnutridos graves. Então, a nutrição pode agir aí, sim, a nutrição pode agir na prevenção desse quadro. Tá? Então, quanto mais grave o paciente ficar em relação à desnutrição, pior vai ser esse desfecho, tá? Então, é importante que vocês saibam, gente, que massa muscular, a gente fala muito na questão da massa muscular, só atletas, né? Aquela coisa, mas a massa muscular, ela é importante para todos nós, tá? Para todos nós. Ela faz detoxificação de muita coisa. Então, num paciente oncológico que usa medicação, né, que usa essas drogas extremamente fortes, né, ele precisa ter, né, que elas são citotóxicas. Então, ele precisa ter uma massa muscular funcionante para que ajude a minimizar esses efeitos colaterais, tá? E ajude a, como é que eu posso dizer, metabolizar tudo isso, né? Diminuir os efeitos disso tudo. Então, assim, os efeitos colaterais que essas medicações trazem. Então, a importância de se ter uma massa muscular que você tenha, né? Porque a gente tem uma perda muito significativa. Muitas vezes a gente lida com um paciente, né, que ele diminui o apetite, que ele tem náusea, que ele tem vômitos, que ele tem dor de estômago. Então, assim, são muitos efeitos colaterais que fazem ele diminuir o apetite. Então, a nutrição vem trabalhar essas questões. A nutrição vem trabalhar também a evitar com que você tenha uma perda significativa dessa massa muscular, tá? Uma coisa importante, Marcos, é que a gente trabalha também a questão dos fitoterápicos. As pessoas usam muito ervas, e eu gosto sempre de falar muito isso, porque eu gosto muito de falar sobre elas de fitoterapia, e as pessoas acham que as ervas, elas são inocentes, tá? E muitas vezes não são. As ervas, elas podem tanto aumentar o efeito, né, potencializar o efeito de um quimioterápico, como ela pode inibir o efeito desse quimioterápico. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente usa. A gente precisa ter cuidado com o que o vizinho indica, né? Porque o vizinho, às vezes, tem aquela amigoterapia, o vizinho terapia, o primo terapia. Ah, mas eu usei isso e deu super certo comigo. Nem sempre, né? Nem sempre. Por exemplo, mulheres de câncer de mama, que usam em uso de tamoxifeno, a camomila, uma simples camomila, né? Você usa um chazinho de camomila, ele pode inibir o efeito do tamoxifeno, tá? Então, um alerta para vocês em uso de tamoxifeno. Então, quais as ervas que vocês precisam ter cuidado? A camomila, o hibisco e o chá verde. Tá? Porque eles, de alguma forma, eles vão ou potencializar ou inibir o efeito dessa droga, tá certo? Então, assim, tenham cuidado, porque a erva, mas é uma ervinha, eu posso fazer isso, não. O que é importante nessa fase é equilíbrio, gente. A gente precisa ter equilíbrio. Não vão tentar a cura através de um alimento, que isso não vai existir. Certo? Então, para a gente prevenir, como o Marcos perguntou, como é para a gente prevenir? Eu já adiantei até lá para o tratamento. A gente pode prevenir, gente, evitando alimentos, né, que possuem substâncias altamente cancerígenas. E eu vou listar para vocês alguns. Existe uma substância que se utiliza na indústria para melhorar a cor, né, de um alimento, de alguns alimentos, como por exemplo os embutidos, salsicha, né, mortadela, peito de peru, que todo mundo acha que é saudável, não é, tá, gente, pelo amor de Deus, não é. A cara de Geraldinho para mim. Presunto, muito bem, Geraldinho.
Então, esses alimentos, esses alimentos utilizam substâncias que são os nitritos e nitratos. Se vocês olharem lá na listinha de ingredientes, vai ter esses nitritos e nitratos. Então, essas nitrosaminas, gente, eles são substâncias altamente, potencialmente cancerígenas. Isabel, se eu comer uma vez assim perdida, isso vai causar? Não, gente, é um uso crônico, tá? E a gente sabe que tem pessoas que usam isso cronicamente, né? Usam mortadela todos os dias, usam salsicha todos os dias, né? Então, além disso, existe o fator sal, né? O sódio, que é usado para demorar esse produto na prateleira, para que esse produto tenha uma vida maior na prateleira. Ou seja, é usado para conservar. A gente já sabe que o sal ele está muito envolvido também, né? O excesso de consumo de sal, de sódio, está muito envolvido em cânceres de estômago e coloretal, tá? Então, assim, já é outro fator. Além de ter os nitritos e nitratos, ainda tem o sódio. E ainda por cima, os corantes na salsicha, né? Os corantes também no salame, os corantes, né? Então, assim, esses corantes, principalmente o amarelo, que também está presente nos refrigerantes escuros, né? Lá nas balinhas que as crianças consomem, naqueles confeitinhos, né? E também esses produtos, esses corantes, eles também são um dos mais citados para causar câncer, tá? Então, como a gente está no Outubro Rosa, né? Falar muito também dessa questão da prevenção do câncer de mama, mas abrindo no geral, como eu falei aqui também no câncer de estômago, né, no consumo excessivo de sódio. Então, assim, existem alimentos que potencializam isso. Quando a gente fala assim, gente, evite. Não é que você, assim, a pessoa não vai comer nunca, não vai tomar um refrigerante nunca. Eu sempre brinco, Marcos, com a história que vocês não riam de mim. Eu brinco dizendo assim, para quem é católico, claro, eu vou dar uma brincadeira assim, que não tem uma perseverança, né? Não consegue deixar um vício, faça uma promessa. Eu sempre fico brincando com essa história, né? Eu digo aos meus pacientes, vamos fazer uma promessa. E eu fiz isso com refrigerante. Eu excluí refrigerante completamente da minha vida há 15 anos, mais ou menos. Então, assim, eu saí de uma situação onde eu, formada em nutrição, eu estagiava na Coca-Cola em João Pessoa, na época da faculdade, e saí viciada em Coca-Cola. Então, eu cheguei em Caicó, quando eu cheguei a fazer, meu Deus do céu, como é que eu, nutricionista, sei o efeito disso no meu corpo, sei o problema que ele pode causar para mim, eu me viciei em Coca-Cola. E aí eu deixei, abandonei, não tomo nenhum tipo de refrigerante já faz uns 15 anos. Então, assim, é difícil? É muito difícil. Eu sonhava abrindo uma coca escutando barulhinho, né? Então, assim, é difícil, é muito difícil, mas a gente consegue. E quando a gente consegue se livrar disso, a qualidade de vida, tudo que a gente vinha sentindo antes e o passar a não sentir não tem preço, tá? Então, assim, brincadeiras à parte, tá, gente? Mas você pagou a promessa? Eu não tomo refrigerante até hoje. Mas pagou a promessa que você fez, não? Sim, eu não tomo. Sim, a promessa foi não tomar. Eu não tomo até hoje. Não tomo mesmo. E não sinto falta. Hoje até o cheiro me enjoa, assim, quando a pessoa abre qualquer tipo de refrigerante? Nenhum, eu não tomo nenhum. Por falar em camomila, existe algum estudo que o chá da camomila causa cirrose? Vizinha terapia que me falou, porque disse aqui a nossa amiga Josiana Bolos. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Erva, ela tem efeito colateral. Erva, se você souber usar, ela vai lhe trazer benefício. É aquela historinha, né? Do tamanho do frasco, né? E aí a dose. O que vai diferenciar a dose. Se você tomar muito, é veneno. Se você tomar pouco, é remédio. No caso da erva, né? Então, assim, você tem que saber utilizar, você tem que saber evitar misturas de mais de 5 ervas, que o que mais a gente encontra aí para vender de seca-barriga é 10 ervas acima, né? Isso, gente, é um potencial agressor do seu fígado, tá? Então, assim, não é um chá de camomila que você vai tomar naquele momento do seu dia, uma xícarazinha, ele não vai lhe causar problema. Porém, se você faz um consumo excessivo, eu vejo muitas pessoas fazendo 1 litro de chá, né, por dia, 1 litro e meio de chá, e fica tomando ao longo do dia como se aquilo fosse água, né, para desidratar. A intenção muitas vezes seria desidratar. Mas, nesses casos, sim, né, ele é um potencial agressor do seu fígado. Ele se torna tóxico. De camomila, eu nunca vi, tá? O que a gente já vê de erva de São João,
Eu já vi também de boldo. Mas calma, em casa, vocês estão em casa. Não é aquela coisa, ai meu Deus, tomei um chazinho de boldo ontem, eu gosto de chazinho de boldo. Coisas pontuais, como eu falei, né? Consumo pontual, ele não vai levar a isso. Porém, um consumo regular de boldo, de forma crônica e excessiva, a gente já vê, sim, pontuado em literatura, que causa, sim, dano hepático. Ah, Isabelle, vai causar cirrose? A cirrose é uma construção, tá? A cirrose é uma evolução, tá? Ela não vai para chegar, não, é uma evolução. Então, assim, causa dano hepático, sim, um consumo excessivo, seja de qualquer erva, se você consumir de forma exagerada, com misturas de mais de 5 ervas, pelo amor de Deus, gente, não façam isso, não façam isso. Esses dias eu estava ouvindo uma pessoa me contar que alguém comprou cápsulas na internet, em algum lugar, que vinham várias ervas com alegação de emagrecimento e aquela coisa de zero barriga, né? Então, isso faz com que as pessoas queiram procurar o mais fácil, lógico. Ah, eu vou mudar meu estilo de vida se tem uma cápsula que eu vou tomar e vou emagrecer, né? As pessoas vão pensar assim. Então, a pessoa passa mal, muito mal, né? E pode desenvolver, sim, algum dano hepático. Não tomo café, então faço chás para tomar no café da manhã e à tarde. Qual melhor chá você me indica? Tenho 39 anos e não tenho nenhuma doença. Depende, tá? Depende muito. A gente usa muito chá também como estratégia para muitas coisas e cada chá ele vai ter uma função, né? A maioria deles. A gente tem muitos específicos, como eu gosto muito de usar gengibre para função intestinal, ele diminui gás, ele controla a microbiota intestinal. Gosto muito da erva doce, né? Ele diminui muitos gases, as pessoas, é bem digestivo. Hortelã é meu xodó. Adoro hortelã. Então, assim, depende muito para a função. Mas, no seu caso, como você não tem algo específico, porque você consome o chá no lugar do café, você pode rodiziar, né? Você pode fazer um rodízio de chás e tá tudo tranquilo. Agora, você tomar chá de erva doce todos os dias, no lugar do café, por exemplo, faz mal? O ideal é você fazer de vez em quando diversificar um pouco. Interessante de vez em quando diversificar, Marcos. Mas essa xícarazinha que você toma, ela não vai lhe fazer mal, tá? Lembrando, o que conta muito também é a forma como você faz esse chá, tá? A folha e a flor não podem ser fervida, certo? Ela só deixa infusão lá 10 minutos. Isabelle, se for uma erva fresca, ou se a erva for desidratada, ou se ela vier naquele saquinho, faz diferença? Faz. Aquele saquinho a gente tem que deixar mais tempo para poder extrair, porque aquele saquinho é como se ele impedisse a extração, né? Ele dificultasse, não impedisse, ele dificulta essa extração das substâncias do chá. Então, você deixa um pouquinho mais, por exemplo, 15 minutos. Mas, no geral, todas as folhas e flores, elas precisam ficar só em infusão, não podem ser fervidas. Quer dizer, você não pode ferver o chá de erva doce? Não pode, Marcos, não pode. Só pode ferver... Traz algum prejuízo para a pessoa? Não é que traga prejuízo, ele inativa as substâncias que a gente está procurando no chá, né? Ele vai inativar essas substâncias que seriam benéficas para nós, entendeu? O que você iria encontrar no chá, você já não vai encontrar. O que é para ser fervido são pedaços duros, que são as raízes, as cascas, tá? Canela, gengibre, tá certo? São essas partes, cravo, que a gente ferve. Então você ferve a água. No caso, os pedaços duros, não, o erva doce. O erva doce, o pozinho. Que eu faço tudo errado o chá, então, né? Bora, Marcos. Até hoje pela manhã lá em casa eu fervi o chá, né? Vamos lá. Você vai ferver a água. Muitas vezes tem orientações que até que você, antes de iniciar aquela fervura maior, você desliga, tá? E aí você coloca essa água fervida no chá, na xícara junto com uma colherzinha de café da erva. Pronto. Abafou e deixa lá 10 minutos. E quer dizer que ele empolgou agora. Quer dizer que para uma xícara de água, você só coloca uma colherzinha de erva doce? Você coloca bem uma colher de sopa. Eu estava colocando 3 colheres. Terminar o programa, eu vou fazer uma receitinha e entregar ele. Bora, a gente faz. Vai deixar no WhatsApp dele. Totalmente errado. Gente, não ferva o chá, pelo amor de Deus. Só não faça como o que for duro.
gengibre, canela, cravo, só o que tiver parte dura, raiz e casca. Aqui na rádio aqui estão me oferecendo agora capim chá de capim santo, né? Olha a riqueza. É bom o capim santo? É ótimo. Aí você faz ele em infusão, não ferve, tá? Não ferver, pelo amor de Deus, gente. Não ferve o chá, pelo amor de Deus. E é importante você abafar, tá? Sempre abafe e deixe lá em infusão. Quantos minutos, mais ou menos? 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos, mais ou menos. Para quem tem uma vida estressada e aperreada, é tempo demais, 10 minutos. Mas é o ideal, né? Você faz antes da necessidade. É saudável o uso diário de água odorizada com hortelã, gengibre e limão? Sim, gosto muito. Ó. Essas águas, as águas saborizadas, são até uma estratégia interessante para quem não gosta de tomar água, né? Tem pessoas que têm dificuldade de tomar água, tá? E assim, não reclamem tanto. Tem quando a gente olha assim, você toma muita água. Eu não gosto de tomar água, Isabelle. Então assim, sejam mais sensíveis. As pessoas, né, já chegam com um carão pronto. Mas você tem que tomar, porque... Gente, essa é uma estratégia. Vocês podem saborizar a água, cortar rodelinhas de laranja, por exemplo, jogar lá, uma rodelinha de gengibre, né, limão. Vocês podem saborizar ou com um pedacinho de abacaxi. Então, assim, saborizar a água é uma forma saudável, né, e interessante para que você consiga beber água mais vezes. Minha mãe, 3 semanas que toma litros e litros de raiz jatobá, coloca na geladeira em uma jarra e bebe. É correto isso? É o que eu falei, né, gente? Nada em excesso é interessante. A gente vê muitas ervas entrando em modismos, né? Por exemplo, quando eu falei aqui na espinheira santa, há uns programas acho que há um ano isso. Quando eu falei na espinheira santa, você não achava espinheira santa. Porque todo mundo queria comprar espinheira santa. E assim, o consumo se torna excessivo. Pois é. E aí, quando a gente vê, por exemplo, a gente teve a fase da moringa, todo mundo queria usar moringa, porque o vizinho dizia que a moringa fazia isso e isso. E aí a gente também tem vários modismos aí. Gente, tenha um cuidado. Erva é pra gente fazer em momento pontual, em uma quantidade certa, tá? 2 xícaras ao dia. Você não vai passar o dia tomando. Isabelle, até 3 xícaras ao dia dá certo? Sim, dependendo. Você não vai fazer os mesmos chás. Você vai intercalar esses chás. Faz aqueles, por exemplo, a espinha santa, hortelã, camomila. E aí dá certo, tá? Sobre o mastruz, o que você tem a dizer? O tempo que pode tomar durante dias, por exemplo? Na verdade, gente, a gente não tem aquela coisa... Porque o diferente é você fazer algo para tratamento, tá? Em relação a dores articulares, enfim, você faz aquele trabalhinho, mas você pode manter fazendo uso de uma xícara de chá ao dia. Não tem problema, tá? Não há problema. O problema é você fazer... Uma coisa é você tomar 5 xícaras na semana e outra coisa é você tomar 5 xícaras ao dia, tá? Isso não dá. Você sobrecarrega para fazer esse metabolismo, tá? Então, e detoxificar tudo isso. Então, assim, você precisa ter um equilíbrio. É tomar 1 xícara, 2 ao dia, né? A gente usa muito chá de casca de romã também, para dor articular. A gente usa... Então, assim, tem muitas ervas que a gente pode estar usando. Agora, lembrando, né? Como o assunto hoje é câncer, a gente tem cuidado nesses pacientes, tá? Posso tomar babosa todos os dias, feito comprimido? Tomei para gastrite, deu certo, mas para diverticulite foi um puro veneno. Pronto, que eu vou dizer a vocês. Quando ela falou, posso tomar babosa, eu já gelei aqui. Mas como é forma de comprimido, ela já vem inativada da farmácia, né? Porque só... na manipulação que eles inativam uma substância que pode ser tóxica para nós. Por isso, você que tem seu pezinho de babosa em casa, por favor, não consuma sem antes fazer a inativação disso, que é feito a nível de laboratório de manipulação, tá? Então, assim, eu não oriento isso. Para gastrite, ele é maravilhoso, tá? A aloe vera, como a gente chama aloe vera. É muito interessante, dependendo da quantidade que você utilize e da forma que você utilize. A gente usa muito. Para diverticulite, não se torna tão interessante porque a diverticulite você está num processo inflamatório. Não é tudo que você vai aceitar. Você vai ter que diminuir essa inflamação. A aloe vera, ela vai muito utilizar na mucosa. A diverticulite, a gente tem inflamação lá no intestino. Então, caiu por terra a questão de sementes. Você já pode comer sementes. Não é a semente que vai inflamar seu divertículo, tá? E uma coisa muito ruim. Agora é a dica, é a hora da dica. Uma coisa muito ruim para quem tem diverticulite são alimentos de torra. Por exemplo, café, por exemplo, chocolate, que o cacau vem de uma torra. Então, alimentos de torra,
O café, para você consumir, ele vai ser torrado, né? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Então, esses alimentos de torra industrial, eles são um veneno para quem tem diverticulite. Já está muito descrito isso na literatura. Então, o café, o chocolate que tem o cacau, eles não vão ser interessantes para diverticulite também. O Lenildo pergunta, doutor, ultimamente tem se falado muito mal do leite e eu gosto muito do binômio café com leite. Devo me preocupar com isso? Oh, que pergunta boa. Saiu agora uma recomendação da Sociedade Brasileira de Nutrição, junto com a nutrologia, se eu não estou enganada, e ele falou sobre o uso de alguns alimentos. E lá, eles indicam o uso do leite, que o uso do leite seria saudável, que não existe essa coisa do inflamatório. Mas, o mais bem grandão, o que é que eu enxergo? Tudo na vida, gente, é para quem a gente vai oferecer. Então, para que paciente, para que pessoa eu vou oferecer isso? Então, o leite, ele pode ser inflamatório para uns, como ele pode ser benéfico para outras pessoas. Meu avô, eu sempre digo essa história, meu avô tem 95 anos e ele tem um consumo de leite regular até hoje. E ele tem 95 anos e vive bem. Tá? Então, é benéfico para ele? Sim, claro. Vai tirar o leite de uma pessoa porque se alega em ser inflamatório? Não. Porém, como eu trabalho muito com questões gastrointestinais, minha área é muito voltada para gastrointestinal, para a saúde da mulher, então existem condições que a gente precisa fazer a exclusão desse leite, né? Pacientes com constipação severa, uma constipação severa, a proteína do leite, ela age piorando essa constipação. Tá? Então, assim, não estou falando da lactose, estou falando da proteína do leite, né? A caseína. Ela forma uma substância que a gente chama caseomorfina e ela pode aumentar esse quadro de constipação. Então, assim, existem outras situações, como pacientes com doença de Crohn, pacientes com doença inflamatória intestinal no geral. Então, existem condições que a gente precisa fazer essa exclusão, tá? Não é de todo mundo, é de algumas pessoas. Então, no geral, Isabelle, o leite é inflamatório? Depende. Para quem? Tá? Então, se você faz o consumo de leite, se você não tem sintoma, não vejo problema. Isabelle, obrigado por sua participação. Pedir desculpa aqui aos nossos ouvintes, muitas perguntas que não foram feitas, né? E onde é que as pessoas lhe encontram aqui em Caicó? Obrigada, gente. Desculpa aí, não dá tempo, né? Responder todas. Vocês me encontram lá na Galeria Malvina, que fica em frente à Prefeitura Municipal, na sala 204. O telefone é 996040655. E o Instagram, nutricionista.isabelle, tá? 7h16, a gente volta já com mais informações.